pessoal! Na aula de hoje eu vou mostrar para vocês o uso do PSIM para nos auxiliar nos nossos estudos de circuitos elétricos. Então, neste exemplo, eu vou simular este circuito aqui, que está na lista 2, que eu passei para vocês. Então, é o exercício número 5. Então, eu vou colocá-lo aqui no PSIM, a gente vai simular, e depois eu vou explicar para vocês como que eu poderia fazer esses cálculos aqui no MATLAB também, para facilitar os estudos de vocês, tá bom? Então, vou colocar o circuito aqui do ladinho e vou reproduzi-lo aqui na tela do PSIM. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é colocar a nossa fonte senoidal. Então, vou colocar uma fonte aqui, eu sei que a E2 está aqui do lado, e vou configurá-la aqui. Note que você tem aqui, por exemplo, V1, que eu vou colocar como display, vou colocar o valor de pico, ó. O valor de pico ele está dizendo que é 220, lembre-se que é o valor de pico, só que como eu estou trabalhando com o valor RMS, quando a gente fala em fasor, então eu vou multiplicar esse valor aqui por raiz de 2, tá? E o ângulo de fase é 0, então eu vou colocar essas informações aqui para a gente ter no sistema. Vou colocar aqui o outro, é 100 vezes raiz de 2, vezes raiz de 2. A frequência que a gente vai usar é 60 e o ângulo de fase aqui 90 graus. Então, vou colocar essas informações aqui também. Esse daqui seria o meu V2, que na lista ali está como E2. Então, vou colocar aqui só para a gente lembrar. E agora eu vou colocar os outros componentes do meu circuito. Então, vou vir aqui agora, eu vou colocar o meu resistor. Então, aqui embaixo, ó, resistor. Vou colocar esse daqui, que tem o valor de 15. Vou colocar aqui para exibir no display. Vou colocar isso aqui um pouquinho mais para cá para dar espaçamento. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V para cá. Vou colocar um capacitor. Vou colocar um indutor aqui em cima. E colocar mais um resistorzinho aqui, esse de valor 3. Agora nós vamos colocar os valores do indutor e do capacitor. Então, o indutor eu vou colocar aqui o valor. Lembre-se que XL é igual a ômega L. Então, se eu tenho o valor do XL, eu quero saber o valor do L. Então, eu sei que meu XL é 4, dividido pelo meu ômega L, que nesse caso é 377 aproximadamente. Então, coloquei ali. E o capacitor, a mesma coisa. Só que no caso do capacitor, lembre-se que XC é igual a 1 sobre ômega C. Então, nesse caso, o capacitor vai ser 1 dividido por ômega vezes C, que nesse caso aqui é o XC, né? Ômega vezes XC. Então, vai ficar ômega vezes 10. Coloquei aqui para deixar bem parametrizado aqui para nós. Feito isso, a gente vai unir agora todos os pontos aqui para ficar igual ao circuito. Então, venho aqui, vou unir esse ponto, vou unir esse ponto aqui, conforme está desenhado lá no meu circuito. No caso da minha resolução, quem que eu vou definir como meu I1? O meu I1 é essa corrente que está circulando aqui, então vou colocá-la aqui. O meu I2 é essa corrente que está circulando aqui. E o meu I3 é essa corrente que está circulando aqui. Então, vou colocar aqui só para a gente poder visualizar. I3, 2 e I1. E no exercício eu peço para medir, eu quero saber a queda de tensão em cima desse resistor aqui. Então, venho aqui com esse Voltage Probe e coloco ela aqui, de forma que eu vou poder medir exatamente a queda de tensão em cima desse resistor, correto? Então, agora meu circuito está montado e eu preciso colocar agora, deixa eu salvá-lo aqui para a gente não perder, vou colocar aqui. Vou colocar aqui um controlador de simulação, que é esse reloginho. Geralmente, eu coloco 2 segundos depois que passou o tempo, para que não haja transitório. Então, se houver algum tipo de transitório, já vai ter acabado depois de 2 segundos. Então, eu coloco 2.05, ou seja, estou simulando 50 milissegundos, e ele vai imprimir a partir do segundo 2.
Então, eu estou simulando 50 milissegundos depois de 2 segundos do sistema estar rodando. Então, eu vou garantir que não tem nenhum problema de transitório no meu circuito. Ele já vai estar em regime, tá bom? Feito isso, vou salvar aqui novamente e vou apertar aqui a simulação. Para rodar a simulação, eu apertei F8. Ou você pode vir aqui, ó, e apertar em Run Simulation. Rodei aqui. Ele abriu aqui na minha outra tela. Eu vou trazer ele para cá, tá? Então, vou apertar para simular novamente, para que ele abra aqui. Então, vou colocar todos os valores aqui que eu simulei para rodar. Feito isso, eu aperto aqui em RMS e ele vai me dar os valores aqui, ó. E vamos ver se esses valores batem com o calculado pela gente. Então, agora que a gente já sabe simular, já sabe ver o valor RMS, então a gente vai calcular utilizando o MATLAB, beleza? Eu abri aqui o MATLAB Online, todos vocês têm acesso, tá? A nossa instituição tem um convênio com a MathWorks, então vocês podem utilizar essa versão aqui de navegador. Então, vocês fazem um cadastro utilizando o login de aluno de vocês e vocês vão ter acesso ao MATLAB Online, tá? Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou colocar os parâmetros do meu circuito, tá bom? Então, vou vir aqui e vou colocar as informações que eu tenho dele. Então, vou colocar aqui uma exercício 5, lista 2. E vou colocar aqui um display aqui que ele vai exibir para mim, exercício 5. Coloco aqui entre aspas, duplas, tá? Para ele exibir essa informação para mim. Eu fiz utilizando um novo script, tá, pessoal? Posso fazer direto aqui na Command Window, mas eu prefiro sempre fazer dentro de um novo script, que fica mais fácil. Eu posso salvar isso daqui, por exemplo, tá? Então, eu já vou até salvá-lo aqui como aula, circuitos elétricos, lista 2, exercício 5. Então, tá lá salvo já o meu exemplo. Então, agora eu vou colocar todos os parâmetros. Então, eu coloquei que o meu R1 vale, nesse caso aqui, ele está valendo 3, R2 igual a 15 e R3 está valendo 15 também. Coloco ponto e vírgula para ele não exibir. O meu L vale 4i e o meu C vale menos 10i, tá bom? Nesse caso aqui no MATLAB, a gente coloca o i como o número complexo, tá? Então, agora eu vou definir os parâmetros de tensão. Eu tenho, nesse caso, duas fontes de tensão, E1 e E2. Vou colocar aqui novamente para que vocês possam lembrar. Então, tenho E1 220 ângulo 0 e E2 100 ângulo de 90. Então, como que eu posso parametrizar e criar essa informação sem precisar fazer muitas conversões? Eu gosto de fazer da seguinte forma. Eu vou colocar que o valor absoluto de E1 é igual a 220. O ângulo de E1, eu vou colocar que vale de degree to rad. Lembre-se que no MATLAB a gente sempre trabalha em radiano. Ele é o ângulo 0. E agora eu vou fazer que o meu vetor, parte real, vírgula, parte imaginária, é igual a pole to cart, ou seja, estou fazendo uma conversão de polar para plano cartesiano, que nada mais é do que uma conversão polar para retangular, do ângulo, que primeiro ele pede ali o ângulo θ, então vou pedir ângulo E1, vírgula, ABS de E1 também, tá? Então aqui ele já vai fazer a conversão. Vou copiar tudo isso daqui, ó, porque eu vou fazer igual para o E2. Só que aqui eu vou mudar para E2, e o meu E2 ele vale 110, 100, num ângulo de 90. E eu vou inverter, vou fazer aqui o E2 e o E2. Daí, nesse caso aqui, eu esqueci de colocar esse parâmetro, eu vou falar que o meu E1 é igual a parte real mais a parte imaginária vezes i, daqui de cima desse vetor que eu criei aqui, ó, da parte real e parte imaginária. E o meu E2, para não precisar criar outro vetor, vai ser a mesma coisa aqui, só que eu vou chamar de E2, tá bom? Então, só vou salvar aqui e vou rodar para que vocês possam ver os resultados até agora. Opa! Nome inválido aqui, deixa eu salvar com outro nome aqui. Então, Ctrl C, deixa eu fechar aqui. Não está aceitando esse nome. Vou dar um novo script aqui.
Ctrl V, vou salvar aqui como aula 3. Pronto, tá aqui, tá salvo. Acho que agora não vai ter problema de nome de arquivo. Pedir para simular. Opa, o que ele deu de errado aqui? Aqui, ó, não tem E1, aqui é EI, tá? Aqui eu errei aqui na hora de parametrizar. Pronto, agora tá certo. Então, rodei aqui. Então, ele já me mostrou. Deixa eu tirar o ponto e vírgula, que eu quero exibir esses resultados aqui, tá bom? Então, coloquei ali os valores. Aqui eu vou tirar esse ponto e vírgula aqui. Ponto e vírgula aqui. Então, ele está me dando 220 e o valor da parte imaginária. Só que aqui, para ficar bem legal mesmo, eu quero exibir a parte real e a parte absoluta e a parte polar, tá? Então, para eu fazer isso, eu posso deixar esse aqui como se ele fosse a parte... Cadê o E1? Aqui, o E2. Esse aqui que eu tenho aqui... Ah, agora tá certo. Então, deixa eu colocar o E2 aqui, tirar. Pronto. Então, tá lá. Então, tá o meu E1, que vale 220, e o meu E2, que vale 100 num ângulo de 90 graus aqui, que vale praticamente só a parte imaginária do E2, tá? Então, você tá tudo batendo aqui. Agora, eu vou inserir a parte de função mesmo no meu sistema. Então, como que eu costumo trabalhar? Eu sei que o MATLAB ele tem uma função chamada linsolve, onde eu vou passar os dois vetores, né, ou melhor, as duas matrizes de meu interesse. Lá na resolução dos exercícios, se a gente colocar a matriz, eu estou com ela aqui escrita à mão livre, mas eu vou tentar reproduzir elas aqui de uma forma que vocês possam enxergar. Então, eu fiz aqui no Overleaf as matrizes para facilitar o entendimento de vocês. Então, eu coloquei aqui a matriz de correntes, que ficou dessa forma, e a matriz da resposta, que ficou dessa forma aqui. Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou escrever esses resultados aqui, essa matriz lá no MATLAB. Então, vou escrevê-las aqui. Então, primeiro eu vou criar a minha matriz de correntes. Então, vou colocar aqui correntes e vou colocar toda essa matriz aqui. Como é que eu faço? Abro e fecho chaves aqui, ó, colchetes, desculpa, e vou colocar menos R2 mais C, espaço C, espaço R2, ponto e vírgula para ir para outra linha. C, espaço, menos R3 mais C, R3, ponto e vírgula, R2, R3 e menos R1 mais R2 mais R3 mais L. Então, tá aqui a primeira matriz aqui das correntes. E a outra aqui é a matriz das respostas, né? Então, vou colocar aqui a minha matriz de respostas, ela vai ser menos E1, maiúsculo, menos E1, ponto e vírgula, E2, ponto e vírgula, zero. Então, vou rodar isso daqui só para que a gente possa ver a formação dessas matrizes, ó. Então, a minha matriz de corrente e a minha matriz das respostas estão bem certinhas aqui embaixo, tá bom? Então, uma matriz 3×3. E agora, para resolver esse sistema, a gente aplica... Opa! Deixa eu fechar aqui. Deixa eu voltar aqui novamente. Eu vou aplicar uma... Vou colocar aqui a solução. Opa, solução da minha matriz. Vou tirar aqui. Solução é igual a linsolve. Então, vou resolver um sistema linear, desculpa, onde ele vai passar aqui, que é a matriz de correntes, e a matriz de respostas. Então, ele vai resolver aqui o meu sistema linear. Isso aqui eu vou colocar ponto e vírgula, que eu vi que ele já está legal, então não vou colocar novamente. Então, vou dar um run. Então, ele resolveu ali. Então, está aqui a minha solução aqui embaixo, ó. Então, ele resolveu a minha matriz. Porém, ele deu numa solução aqui em coordenadas retangulares, né? E eu quero exibir isso aqui em coordenadas polares. Então, a forma mais simples da gente fazer isso é colocar cada corrente aqui correspondente, ó. Então, eu vou pegar o SOL1, o I2 vai receber o SOL2, e o I3 vai receber a solução 3 aqui. Então, o que eu fiz? Eu passei todas as minhas correntes para as variáveis que eu quero.
E a partir de agora eu vou extrair as informações que eu preciso. Nesse caso, eu preciso só da solução da corrente 3. Então, vou colocar aqui que o meu I3, vou colocar aqui ABS, ele recebe a parte absoluta do I3. Pronto. E o meu I3 angle, ele recebe o ângulo. Eu vou passar de rad to degrees do meu I3, tá bom? Então, tá ali feito a solução. Então, apertei o Run aqui. Então, ele tá dando ali que o meu valor absoluto de 3 é 48 no ângulo de menos 1,35. Então, vou pegar agora lá no meu pecinho e vou ver se esses valores aqui estão batendo. Então, vou pegar aqui a minha solução. Ele tá dando ali meu I3 48,32, aproximadamente 33. Então, o resultado tá bem coerente com o que a gente está esperando, tá? Só para a gente ver aqui, vou colocar os outros resultados também, para que vocês possam conferir e estudar. Vou colocar aqui, dar um Ctrl V. Então, aqui vai ser o meu I1. Vou colocar aqui I1. Embaixo vai ser meu I2. E agora eu vou rodar todo mundo. Então, ele está me dando aqui as respostas, né? Então, ele está me dando ali o I1, 49, o I2, 57 e o I3, 48. Então, se eu pegar aqui 57, 49 e 48. Então, todos os resultados bateram. Agora, o que está faltando aqui? Está faltando eu calcular a queda de tensão em cima do R1. Então, eu sei que o meu VR1 nada mais é do que o meu próprio R1 vezes o I3, nesse caso, que é a corrente que está passando lá em cima. Então, ele vai me dar um resultado aqui. Deixa eu colocar aqui. Tem uma função que a gente coloca os resultados aqui do lado que facilita bastante. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Então, você vai aqui, ó, no teu script, e coloca aqui nessa setinha e coloca aqui, ó, em Open Live Script. Daí aqui do lado ele vai te dando as respostas, facilita bastante a visualização, tá? Então ele vem aqui linha a linha e vai te dando o resultado. Fica mais fácil de enxergar dessa forma, pelo menos eu acho. Então ele deu aqui todos os resultados, ó. Então até o teu VR1 lá embaixo, tá bom? Só que o VR1 também ele só faz sentido se a gente colocar os valores absolutos, né? Então eu vou colocar aqui o VR1 ABS, que vai ser o valor absoluto, que é igual ao valor absoluto de VR1, e o VR1 angle, que vai ser o ângulo de rad to degree de VR1. Então, vamos rodar aqui agora, vou colocar esse aqui oculto. Então, ele deu lá 145 aproximadamente, né? 144,99 num ângulo de menos 1,35. Então, bateu o ângulo aqui, né, com a corrente, tá tudo certo. Então, se eu voltar aqui no PSIM, tá me dando lá, ó, VP1, 144,98. Então, tá batendo todos os resultados. Beleza, pessoal? Então, eu acho que é isso. Eu consegui mostrar aí para vocês o uso do PSIM para resolução dos problemas que vocês têm que fazer. E também a utilização do MATLAB para ajudar vocês na resolução dos exercícios. Espero que tenham gostado. Bons estudos e até a próxima.